Bom, agora está gravando, então nós não podemos falar mais mal do Bolsonaro, né, do governo, falar desse... Opa, está gravando, né? Desculpa. E nem do Tony. É o seguinte, gente, eu tenho um prazer aqui de desejar a vocês todos e todas boa noite. Nós estamos no primeiro seminário, né, do Lapidando Ideias, aqui do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, da Unesp Franca. Enfim, esse é o 11º, né, que começou o ano passado, e nós vamos ter a satisfação de ouvir o Wilson Paiva, gerente de responsabilidade social e relações com a comunidade da Klabin. E o título da sua exposição é o Programa de Responsabilidade Socioambiental da Klabin, né? Eu queria só falar rapidamente, né, que os seminários anteriores também, alguns tocaram nessa, né, falaram desse campo, né, do meio ambiente. Tivemos também um evento conjunto com a ONU Habitat, no qual o professor Mauro também participou, né, territórios, orçamentos e políticas públicas na ocasião. Foi muito importante, assim como outros temas, né, a respeito da questão social e que envolveu também aí o debate, a reflexão da situação da Covid, né, seja no saneamento, seja na questão, né, social, na questão que envolveu aí o trabalho. Então, foram temas muito aprofundados na ocasião da exposição dos nossos dos seminários, né, do Lapidando Ideias. E lembrar também do professor Jonas, né, que falou do racismo, e sobre as diferenças étnico-raciais na ocasião também, lá para julho do ano passado, e foi o seminário dele. Era isso. Então, eu queria, antes de passar para o Wilson, convidar o professor Mauro, né, para fazer, às vezes, né, para representar-nos um pouquinho também, para fazer essa apresentação do Wilson. Boa noite, professor Mauro. Muito boa noite a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o Wilson Paiva por ter aceito o convite do programa de pós-graduação aqui da Unesp Franca, em Políticas Públicas, até porque, quando eu fiz o convite, eu imaginei que seria importante e interessante para estudantes que vão discutir políticas públicas, conhecer uma experiência da iniciativa privada que tem uma interface muito forte com a questão das políticas públicas, e que é uma experiência bastante diferenciada, né? Porque envolve uma grande empresa, um empreendimento gigantesco, né, no norte do Paraná, e que tem uma interface grande com municípios, muitas questões sociais, né, no entorno dessa fábrica. Você tem territórios indígenas, né, e tem toda a questão ambiental também, porque é fundamental para esse tipo de empresa a produção de madeira, né? Ela tem que ter madeira na proximidade para produzir o papel. E nesse sentido, a Klabin tem uma experiência bastante interessante que dá para a gente discutir, né, essa interface entre iniciativa privada e poder público na construção de políticas de desenvolvimento, né, dos territórios desse país que é tão desigual. Então, o Wilson tem já bastante tempo envolvido com essas questões, né? Tem uma experiência anterior também na imprensa, né? O Wilson é um jornalista que trabalhou em grandes órgãos da imprensa brasileira, e
e também ele é polivalente, né? Porque ele também é um músico, vocês podem conhecer as músicas dele pelo YouTube, pelas plataformas aí de streaming, e conhecer a produção musical dele. Então, quero Tá pago o agradecer. cachê com isso, né, professor? Com essa propaganda aí, pagou o cachê completamente agora. Ah, sim. Então, eu acho que é uma oportunidade assim muito rica, né, e diferente da gente ouvir esse tipo de experiência. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez, Wilson, a sua disponibilidade e a todos vocês esperem que aproveitem bastante. Obrigado. Muito bom. Bom, novamente agora na presença de todos, agradecer a oportunidade, o professor Mauro, o Alexandre. Aproveitar aqui também para cumprimentar o Mauro Zanin, que entrou, deu uma congelada ali, mas acho que ele está nos escutando. E dizer novamente da minha satisfação de conversar com estudantes, né, de pós-graduação, de um tema como políticas públicas, que eu gosto tanto e trabalho tanto com isso desde há muito tempo, né, desde o meu período como jornalista, tive as primeiras interfaces com esses assuntos. Como o professor disse, a minha formação é jornalista, né, eu tenho especialização, mestrado em comunicação, e depois de um período de grande imprensa, né, trabalhei, como eu sou gaúcho, trabalhei inicialmente no jornal Zero Hora, em Porto Alegre, depois no Estadão, em São Paulo, um pequeno período na revista Veja, mas minha maior parte de carreira jornalística foi feita no Estadão, e cobrindo cidades, né, o caderno de cidades, então, bastante política pública. Cobri na época do governo Pita, então também era um pouco de polícia junto, né, era cobrir política pública e polícia, porque o noticiário policial era muito fértil naquela época na administração, né. E depois, na editoria de política, mais especificamente, tanto na Veja quanto no Estadão, tive a oportunidade de cobrir assembleias legislativas de estados, o próprio Congresso Nacional, então bastante ligação com essa temática, né. Minha segunda parte de carreira se desenvolveu em agências de comunicação e mais recentemente, no último período, em empresa, né, mais propriamente na Klabin. Eu, na verdade, só trabalhei na Klabin, né, como contratado. E o bacana que eu acho que eu tenho para trocar com vocês hoje aqui é essa experiência de trabalhar numa área social, né, de uma empresa. Antigamente a gente só tinha as áreas ambientais, né, e elas faziam um pouco de social. A gente hoje tem uma área muito consolidada de social na Klabin, que lida somente com esses temas. E mais recentemente com trabalhos diretos com os governos municipais, né, no nosso engajamento com os governos municipais, parcerias e programas que eu em seguida vou mostrar para vocês. Então, eu preparei uma rápida apresentação, pediria, Alexandre, que você me alertasse no tempo, se eu começar a me empolgar muito, você me dá um toque para eu voltar o prumo aqui. Deixa eu só compartilhar a apresentação aqui. Tranquilo, tranquilo. Bom, eu vou colocar a tela cheia, vocês estão vendo já, imagino, a tela. Estão vendo? Sim. Agora deixa eu só ver onde é que eu mexo a minha apresentação aqui. Agora eu comecei a assistir vocês, não estou vendo a apresentação. Deixa eu ver uma coisa. Se eu clicar aqui, não. Tá. Vocês estão enxergando o que exatamente? Eu estou vendo aqui o primeiro slide, né? O primeiro, ainda sem a apresentação, mas o... Pode falar, amor. Não está no modo apresentação, acho que é só se colocar no modo apresentação. Eu estou com dificuldade de fazer isso aqui. Deixa eu ver de novo. Talvez você tenha que colocar direto quando você compartilha uma tela, você já tem que abrir ela já em apresentação. Deixa eu ver se eu colocar uma guia. Não. Melhor eu colocar... Desculpem que eu realmente não estou acostumado com esse programa aqui, mas vamos lá. Vamos de novo.
Compartilhar. Tá, vocês estão enxergando agora a tela de uma inicial, né? Eu mudei de tela agora para vocês. Nesse momento apareceu um organograma. Sim. Tá. Eu vou manter assim, se para vocês estiver ok, porque quando eu coloco em modo apresentação, eu perco o controle aqui, eu não consigo enxergar. Tá bom? Espero que esteja dando para vocês enxergarem o que está na tela. Bom, a área, então, se chama Responsabilidade Social e Relações com a Comunidade. Como eu disse, é uma área especificamente voltada, então, para o social, e pelo nosso conhecimento de mercado, não são muitas as empresas hoje que mantêm essa área exclusiva, né? E é o nosso caso. Eu mostro nesse organograma aqui um pouco do tamanho da equipe, né? Ela começa na diretoria de sustentabilidade, e aí se espraia aqui para essa equipe de especialistas e analistas que cuidam de todas esses assuntos. Isso em se tratando de Klabin como um todo, de todas as unidades nossas pelo Brasil. A gente também tem um projeto de expansão, que é o projeto Puma 2, que é a duplicação da nossa maior fábrica no município de Ortigueira. E aí nós temos uma equipe dedicada a fazer a comunicação e a responsabilidade social, também amparada por agências. Ali embaixo vocês veem a agência de rádio, agência de comunicação. E por fim, ainda fica com a minha área, um licenciamento indígena. Esta fábrica nova de Ortigueira, ela está localizada no município que tem 2 terras indígenas, Caingangue. Então nós tivemos que fazer simultaneamente ao licenciamento com o antigo IAP, né, o Instituto Ambiental, ali onde está grifado, faz parte da visão promover o engajamento e desenvolvimento da nossa gente, né, os nossos colaboradores e comunidades. Então aqui já é um primeiro indicativo de como a Klabin enxerga a questão social e das comunidades, não de uma forma reativa ou simplesmente uma forma de comunicação, né, institucional, mas nós queremos promover o engajamento e o desenvolvimento das comunidades. Isso já é um diferencial que vocês vão ver adiante como é que se concretiza. A nossa política de sustentabilidade, né, que é o nosso documento também que seguimos à risca, ele cita no princípio 1, atender às expectativas de clientes, colaboradores e comunidades. No item 10, nós chamamos a atenção para a adesão da Klabin aos ODS da ONU, né, dizendo que a gente age de modo propositivo em favor do desenvolvimento socioambiental das comunidades. Então, aqui, de novo, não é passivo, não é reativo, não é simplesmente como marketing, a gente está querendo agir de modo propositivo em favor dessa sociedade. E, por fim, no item 11, ele detalha que a Klabin pratica a responsabilidade social nas comunidades onde atua, levando em conta o desenvolvimento, prioritariamente, né, o desenvolvimento local e a educação. Então, a partir dos ODS, da nossa adesão aos ODS, nós começamos a refletir internamente como que a Klabin faria para trazer para a prática, né, para o nosso dia a dia, dos nossos trabalhadores, diretoria, conselho, esses objetivos. Então, nós resolvemos criar os CODs, né, os Objetivos da Klabin para o Desenvolvimento Sustentável. Analisamos cada um dos 17 ODS, cruzamos isso numa matriz com o nosso plano estratégico de crescimento, né, um roadmap estratégico de crescimento da Klabin, e aí definimos, né, fazer para quase todos, né, acho que tem um ou outro só ODS, se não me engano, é vida marinha, alguma coisa nesse sentido, que a gente não tem alguma ação muito diretamente, mas eu posso dizer para vocês que para todos os outros ODS, nós temos pelo menos uma ação, no mínimo, que a Klabin se compromete, com metas de curto prazo, médio prazo e o longo prazo para 2030. Me interessa falar mais para vocês o que a gente tem, então, do social. Dentro desses CODs, o que a gente tem de compromisso social para entregar. O primeiro deles diz respeito ao nosso impacto nas comunidades. Né, nós somos uma empresa bastante grande, né, um porte grande. Nós trabalhamos, né, com plantação e colheita de árvores, né, nós plantamos pinos, eucalipto, para fazer papel, para fazer celulose, embalagem de papel.
E essas florestas estão espalhadas, então, em municípios, em áreas rurais, e nós sabemos que nós causamos, simplesmente por existir, um impacto inerente a essa operação. No nosso caso, o impacto mais significativo é o impacto da poeira, né, o impacto do transporte da madeira nas áreas rurais. Esse é um deles. Mas o que foi o nosso desafio aqui em relação ao CODES? Então, nós colocamos que nós queremos ter 80% de aprovação das comunidades nos municípios onde a gente atuar. Significa dizer para vocês que para ter essa aprovação, que eu depois meço, né, eu tenho que principalmente conhecer os meus impactos e mitigar esses impactos, né, ou evitá-los, ou diminuí-los, né, mas lidar com eles, jogá-los à luz. E a gente, então, para ter isso, nós fazemos uma identificação prévia, né, internamente, com uma matriz construída por cada um dos nossos funcionários da linha de frente, identificando quais são os impactos negativos e positivos com as comunidades. Nós fazemos um acompanhamento online das operações, então nós temos canais de ouvidoria, nós temos o próprio WhatsApp, hoje é uma ferramenta utilizada para isso, né, para medir proativamente e constantemente os impactos enquanto eles estão acontecendo. E também depois, né, a gente em geral trabalha em uma fazenda, nós entramos lá, cortamos essa árvore, né, com 7 anos no caso do eucalipto, transportamos até as fábricas e, em determinado momento, a gente encerra a operação naquela fazenda. Quando a gente encerra essa operação, nós voltamos lá, né, onde já havíamos estado inicialmente, e fazemos uma medição se o que a gente disse que ia fazer, a gente fez, se a gente realmente diminuiu os impactos, se a gente atendeu aos anseios da comunidade, às reclamações, às sugestões. Isso tudo é medido, né? A gente tem isso em indicadores. Para além da operação, então, identificação prévia, durante e depois da operação, nós fazemos a mensuração de um índice de aceitação por meio de uma pesquisa de opinião. Então, anualmente, nós vamos aos municípios, atualmente são 18 municípios que a gente mede no Paraná e 15 municípios em Santa Catarina, na área urbana, na área rural, e nós fazemos diversas perguntas para a comunidade, dentre elas, algumas perguntas que constituem o nosso índice de aprovação, né, o nosso índice-chave de aprovação, nos dando essa certeza de que a gente está cumprindo a meta de 80% ou não. Isso em termos de impacto negativo, né, eu estou falando de aceitação, de medir se a gente está mitigando os impactos. Mas nós também fazemos, né, os projetos sociais que têm o foco na educação, na agricultura familiar, desenvolvimento local, meio ambiente e cultura, com vistas também a potencializar os nossos impactos positivos. Então, aqui, em resumo, o resumo da ópera aqui, assim, a licença social para operar, a gente precisa tê-la todos os dias, né? Ao contrário da licença ambiental, que você vai lá e faz e renova, né, com uma periodicidade de 2 anos, enfim, 5 anos, a gente entende que a nossa licença social ela é renovada diariamente. Qualquer dia que eu cometa um deslize, essa licença pode ser revogada. Uma comunidade pode não ficar satisfeita, ela pode interromper a minha operação, seja de transporte, seja de qualquer outra ação no campo. Então, esse é o nosso grande segredo aqui, de olhar a licença social e renová-la a cada dia. Eu costumo brincar, o Mauro, os 2 Mauros aqui da reunião, o Zanin e o professor Mauro já ouviram falar isso, nós somos elefantes na loja de cristais, né? A Klabin é um elefante, né? Nós somos uma empresa com operação aqui no Paraná, hoje a gente considera a maior operação florestal do mundo, né? Nós abastecemos 2 fábricas gigantescas, né, de 1.100.000 toneladas, uma, e 1.500.000 toneladas de papel por ano. Isso é muita madeira, né, muita movimentação, e a gente diz que os cristais são as comunidades, e simplesmente por ser elefante, né, nós nos viramos e damos uma trombada em algum cristal, né, esbarramos no outro. Então a gente sabe que comete erros, a gente sabe que tem uma delicadeza toda nesse trato, e para gravar esse quadro, nós crescemos, né? A Klabin, como eu disse, está fazendo uma obra agora para duplicar uma fábrica, isso vai aumentar a operação florestal, e então nós colocamos cada vez mais cristais, né? O elefante fica mais gordo, a gente coloca mais cristais na loja.
Mas a notícia boa é que a gente vem conseguindo, com essa metodologia, manter a nossa operação funcionando e obter essa aceitação das comunidades. Então, esse primeiro, o nosso primeiro dos 2 objetivos dos CODES do social é a aceitação da comunidade. E o segundo, como está lá na nossa política, é a questão do desenvolvimento local. O desenvolvimento local, que aí é medido por diversas ações, né, mas a gente trouxe para os CODES algo bastante significativo, e aí é um primeiro grande destaque para vocês, né, que lidam com políticas públicas. Quando a gente vê ali no começo do slide o que a Klabin quer, né, entregar de valor para a sociedade, a gente está dizendo que a gente quer uma agenda econômica, social e ambiental fortalecida nessas comunidades, impulsionando a capacidade delas de planejamento e gestão pública participativa. Então aí já dá para a gente fazer uma pausa e decupar um pouco essa frase. Significa que nós entendemos que sim, é uma contribuição que a empresa privada como a nossa, no nosso perfil, pode dar aos municípios, semear essas noções de planejamento na gestão pública, né? Então, mais propriamente, oferecendo a eles uma consultoria especializada na gestão pública que passe essas noções do bom planejamento, né, da gestão à vista, né, dos indicadores, do acompanhamento rotineiro. Mas, para além disso, né, que foi, digamos, o embrião da nossa ação com os municípios, nós acrescentamos essa palavrinha mágica aí, que é o participativa. Então, além de fazer esse apoio ao planejamento e à gestão pública, a gente quer cada vez mais que a sociedade se empodere, né, e fortalecendo os seus canais, sejam por meio dos conselhos municipais, por meio de redes, né, com ONGs, enfim, com instituições diversas da comunidade, para que elas, então, se sintam também responsáveis pela gestão pública e interajam com os municípios e interajam com a empresa nisso. Então, o nosso desafio foi garantir que os municípios, então, tenham a oportunidade dessa oferta de planejamento. Então, nós oferecemos para os municípios em que a gente tem mais operação a consultoria para fazer, tomando como exemplo agora, né, ainda tive hoje reunião com o município de Goiânia, no Paraná, em Pernambuco, desculpa, onde a gente tem uma unidade importante. Falamos com o prefeito hoje e oferecemos para o prefeito esse programa, né, do apoio à gestão pública. E ele prontamente aceitou. Ele falou, nossa, isso vai ajudar a gente a fazer o plano plurianual e a gente vai conseguir, né, dar uma ênfase muito maior à questão do planejamento que nós queremos tanto. Então, essa é uma parte que a gente oferece. Também a gente, isso eu vou mostrar um pouquinho à frente no mais detalhado, então, além da consultoria, a gente foi lá construir o chamado IPS, né, que é o Índice de Progresso Social. Não sei se vocês já ouviram falar, já estudaram, leram a respeito, mas é um indicador, né, uma metodologia internacional, que no Brasil ela é operada pela Fundação Avina, em que os municípios são analisados não com aquele viés tradicional de crescimento econômico, né, PIB, e renda per capita, e etc., mas sim isolando variáveis que compõem lá em 3 dimensões esse progresso social. Então, nós fomos atrás dessa metodologia, construímos o IPS para os municípios do Paraná e de Santa Catarina, né, e oferecemos para as prefeituras e para as comunidades. Fizemos um evento de lançamento, chamamos os prefeitos, chamamos o órgão de estatística do Estado, aqui do Paraná, e também as entidades da sociedade civil. Mostramos esses dados, né, esses indicadores, a nota de cada cidade, né, de 0 a 100, e também construímos um site, né, territorio.app.br, se vocês tiverem a curiosidade de acessar, né, territorio.app.br, onde não só as prefeituras podem ter acesso a isso, mas os próprios cidadãos, né, a própria coletividade pode entrar lá. Eu sou interessado em saneamento básico, eu entro lá e comparo o indicador da minha cidade com o município vizinho. Ali mesmo no site você tem uma possibilidade de interação, né, de socializar essa informação com outras pessoas também interessadas. Então, assim, a grosso modo, nós precisamos entregar essas duas coisas, né?
ou aceitação, né, não ter impacto, e de forma propositiva nós temos essa agenda com os municípios em prol do planejamento e da gestão pública participativa. Aqui eu trago um pouco mais de detalhamento, né, como é que é o começo do trabalho. Então a gente identifica quem são os nossos stakeholders em cada município, qual é a dependência e influência deles, o que eles querem da Klabin, em geral, mitigar impacto, respeitar os seus modos de vida, investimentos e parcerias, e o que nós queremos deles. Nós queremos a licença social para operar, queremos a aprovação deles, e queremos esse impacto positivo potencializado. Então a gente, como eu disse, começa identificando os impactos. Significa que a gente faz, então, aquele olhar bastante aprofundado para dentro de casa. Nós temos uma matriz de impacto construída com os nossos trabalhadores, né? Não é o pessoal da sustentabilidade, o pessoal da área social, que numa sala imagina os impactos. Nós trouxemos aqui como exemplo 121 pessoas, gente do campo mesmo, que trabalha para construir e qualificar essa matriz de impactos e aspectos sociais. Ela prevê uma nova rodada justamente agora, começando no mês de abril, aumentando o número de participações, né? Aumentando para 250 pessoas. Nós temos aqui um mapa mostrando só as nossas duas fábricas ali no meio, onde está em preto, e toda a área verde e a área mais roxa, elas são onde ficam as fazendas que a gente opera. Então vocês imaginam que a gente operando em cada um daqueles pontos, eu preciso sair dali e trazer a madeira em caminhões, por estradas de terra principalmente, até essas duas fábricas. Esse é o nosso raio de atuação, onde a gente se preocupa muito com o impacto. Trazendo um pouco no número absoluto aqui. Então, a gente, em 2018, atuava em 16 municípios, e nesse ano nós subimos para 39. Nós mapeamos cada comunidade, né, seja por meio de satélite, né, de nosso sistema de gestão, né, de mensuração, e também indo ao local, né, conhecendo, né, e marcando ponto de GPS de cada comunidade, na verdade, de cada casa em que a gente passa na frente, nós temos esse ponto. Então, nós estávamos em 61 comunidades em 18, estamos em 82 agora. E nós, a partir desse mapeamento, ainda fazemos uma outra medição. Eu meço quantos quilômetros eu passo na frente de casas. Então, eu consigo unir, né, cada um desses estratos de estradas onde eu estou passando, seja na frente de uma casa isolada ou de uma comunidade maior, e eu uno isso e sei que, então, em 2021, eu vou estar passando na frente de comunidades durante 118 quilômetros e 300 metros. Então, esse é o meu foco de atuação. Eu não posso prejudicar a vida dessas pessoas, principalmente fazendo poeira, fazendo barulho, e também com a própria circulação dos caminhões de madeira. Nós temos uma identificação ainda mais detalhada das comunidades tradicionais, né? A gente diz, nós tratamos todas as comunidades com o mesmo espírito, né? Com a mesma ideologia, né? Todas elas são importantes. Mas, dentre as comunidades, a gente sabe que as comunidades tradicionais são as mais vulneráveis. Os indígenas, os faxinalenses, né, os quilombolas. Nós temos um olhar mais atencioso, porque, em geral, são populações mais vulneráveis. Bom, aqui é um detalhamento dos mapeamentos, eu vou pular em razão do tempo, mas só como curiosidade de vocês, nós temos hoje 80 comunidades tradicionais envolvidas, afetadas diretamente pelas nossas operações. Aqui também é um detalhamento que eu vou me permitir pular. Como é que a gente monitora? Falei para vocês, durante a operação, eu tenho um telefone 0800 24 horas, WhatsApp da minha equipe, né, todo mundo que está no campo e realiza alguma relação com a comunidade, a gente tem essa troca de telefone, e e-mail, e também a gente monitora as câmaras de vereadores, a gente monitora as mídias para saber o que está se falando, né, o que está se dizendo, seja da Klabin ou dos temas que a gente se interessa mais propriamente, a educação, agricultura familiar, estradas rurais e assim por diante. No âmbito do comitê, também, no âmbito do projeto Puma 2, aqui tem um ponto interessante que eu também vou me deter um pouquinho, porque é bastante único, assim, pelo que eu conheço em termos de mercado. Quando a gente foi fazer o licenciamento da fábrica aqui no município de Ortigueira,
o órgão ambiental disse para a gente, olha, vocês vão ter que monitorar, fazer um monitoramento antrópico, né? Vocês vão ter que monitorar os indicadores sociais dos municípios. Ponto. Né? Não disse como, não disse o quê, e a gente, então, partiu para tentar, bom, vamos ver o que a gente então vai monitorar. E começamos a demandar às prefeituras alguns indicadores. As prefeituras tiveram dificuldade de enviar, tiveram dificuldade de tabular os dados, né? Tivemos dificuldade em algum momento da própria comunicação, e aí não deu muito certo nos primeiros meses. E aí nós decidimos criar, então, um comitê integrado pelos 3 municípios diretamente afetados pela obra, Telêmaco, Borba, Embaú e Ortigueira, por meio dos integrantes das secretarias de assistência social, educação, finanças, saúde, e também os órgãos estaduais de segurança pública, convidá-los para reuniões mensais, em que a gente faria o quê? Olharia os indicadores, né, definidos por nós do mês anterior, e se houver, porque isso está acontecendo nesse momento, alguma alteração nesses indicadores por causa dessa obra, nós faríamos um plano de ação ali mesmo naquele comitê, com as prefeituras e com os representantes do Estado, para agir sobre esse problema. Qual que é a nossa grande preocupação aqui? Nós estamos fazendo uma obra que tem 11 mil trabalhadores, né, numa cidade de pouco mais que isso de habitantes. Qual a nossa preocupação de acontecer, né, como a gente já viu acontecer em outras obras do Brasil, ainda mais agora numa crise como essa, econômica e pandemia? Puxa, lá é o Eldorado do emprego, né? Vamos para Ortigueira, no Paraná, porque lá tem trabalho para todo mundo. A Klabin está contratando milhares de pessoas. E haver uma migração desordenada, né? Isso via impactar a cidade, favelizando a cidade, trazendo impacto sobre as estruturas públicas, né? De posto de saúde, de escola. Então, esse comitê, e ele já existe desde a nossa primeira obra, então ele começou lá para 2012, 2013, e desde então ele não desmobilizou, ele existe então já há 8 anos, a gente consegue medir. Então a situação hipotética aqui é assim, veio um trabalhador de fora sem qualificação, né, porque as contratações, primeiro, elas não são feitas assim, né, o trabalhador vem para cá e as empresas contratam. A gente contrata empresas que ou já trazem os trabalhadores porque são especializados, ou a gente combinou que elas fariam a seleção por meio das agências do trabalhador, né, das secretarias de emprego, né, do Estado e em conjunto com os municípios. Então não é para ter ninguém, né, sendo contratado avulso, né, na rua, ou a empresa abriu, botou uma plaquinha, contrata-se, forma aquela fila. Não. Todas as contratações são feitas por meio da agência do trabalhador, dando para a gente uma segurança e um controle. Mas vamos lá, o nosso objetivo aqui não é pegar o que está acontecendo corretamente, sim o desvio. O desvio seria, esse trabalhador vem de fora para cá, né, sem qualificação, chega aqui, não vai conseguir um emprego, e aí, o que ele faz? Bom, a primeira coisa que ele pode fazer, ele vai à prefeitura e pede uma passagem de volta, né, para o seu município. Isso acontece e nós monitoramos esse indicador. Uma outra coisa. Ele resolveu ficar, ele veio e fixou residência com a sua família ou não. Em algum momento ele vai procurar um posto de saúde. Então nós monitoramos em cada um dos postos de saúde desses 3 municípios o número de atendimentos no mês, para ver se está havendo algum acréscimo. Bom, ele veio para cá, não procurou o posto de saúde, mas ele tem filhos, então ele matriculou as crianças em alguma escola pública. Nós também olhamos o número de matriculados em cada uma das escolas públicas, estaduais, municipais, dessas 3 cidades. E assim por diante. Então, nesse comitê, nós conseguimos pegar alguns desvios, mas eu posso dizer para vocês que, felizmente, né, não passamos por nenhuma crise como essa, de uma migração desordenada, que a gente tivesse tido que fazer grandes ações, mas esse comitê, a existência dele, em conjunto com os municípios, é quem nos dá tranquilidade do controle, né, e que se algo acontecer, a gente tem um plano compartilhado, porque não seria somente uma ação de Klabin necessária, teria que, né, principalmente, envolver o poder público municipal. Pessoal, estou falando, vocês estão aí, estão me ouvindo e não tem nenhuma pergunta? Ou querem deixar para o final? Tudo bem? Tudo bem, então tá tudo ok, viu, Wilson? A gente
faz as questões logo que você terminar, mas tá tranquilo, fica à vontade. Tá legal. Quanto tempo mais eu tenho? Mais Então, 10 minutos? eu calculei aqui, foram 30 minutos, né? Mas já foi. Mas fica à vontade, não tem, o tempo é você que faz aí, tá? Não, mais 10 minutinhos eu mato aqui, que entra numa parte não, né, que eu não vou precisar detalhar, mas assim, para mostrar para vocês aqui, como eu falei, nosso principal impacto, poeira. A gente vem mensurando e diminuindo, né, as reclamações de poeira com diversas ações para isso, né, de mitigação. Condições de estrada, desvio comportamental de motoristas, né, ou excesso de velocidade. Esses são os grandes temas e vocês veem que todos eles a gente tem conseguido, com muito trabalho proativo, né, diminuir. Nós fazemos uma mensuração, então, dos casos de poeira, e mais que isso, nós fazemos uma mensuração de reclamação de poeira por quilômetro rodado. Então, lembra quando eu medi as comunidades? Eu estou lá em 100 quilômetros, passando nas comunidades, eu pego o número de reclamações absoluto que eu tive naquele ano e divido, né, pelo número de quilômetros que eu tenho, e aí me dá uma performance. Então, eu tenho aumentado o número de quilômetros rodados, mas proporcionalmente eu tenho diminuído a reclamação de poeira. Saiu de perto de 7 em 2017, e a gente está com 1,7 reclamações por quilômetro em 2020. A gente tem uma meta de reduzir agora, proporcionalmente, ainda mais para 2021. Eu vou pular toda essa parte de mitigação de poeira, que depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode voltar. Mas eu queria falar só um pouco mais detalhadamente nesses minutos que me restam, então, dos programas sociais. Falamos um pouco da parte negativa, então agora um pouco da nossa influência positiva nesses casos. Então, o primeiro deles é o programa nosso de educação, é o programa chamado Semeando Educação, é o Klabin Semeando Educação, que ele faz a gestão das escolas públicas, ajuda, né, os municípios, né, no caso agora escolas municipais, a fazer a melhor gestão das escolas. Nós entramos com a consultoria, que ajuda os professores na sua capacitação também de português e matemática, com vistas a aumentar o IDEB dos municípios, né? Então, atuando em duas frentes, gestão escolar, né, gestão da unidade escolar, e também a capacitação dos professores para o melhor ensino do português e da matemática, e com isso, subir, né, na avaliação do IDEB. Esse seria o nosso grande destaque na educação. No desenvolvimento local, a gente tem um programa de agricultura familiar, que também para nós foi um grande achado, né? A gente trabalha em municípios, como eu disse, bastante rurais, né, com a população ainda bastante presente, né, morando na área rural. E essas pessoas, essas comunidades, esses agricultores pequenos, no caso aqui do Paraná e também Santa Catarina se repete o modelo, vizinhos de propriedade nosso, porém empobrecidos, né? Porém sem assistência técnica, porém sem muito horizonte, né, de desenvolvimento para os seus produtos, enfim, para a sua vontade de permanecer no campo produzindo e vivendo da sua produção. Então, o que nós fizemos? Nós construímos um programa que vai atrás dessas propriedades, primeiro legaliza elas do ponto de vista ambiental. Então, nós fazemos toda a adequação das nascentes, das áreas de preservação, né? Doamos as mudas de nativas para fazer essa adequação, inclusive o paisagismo, em alguns casos. Damos assistência técnica para plantar hortifrutis, né? É uma vocação dessas regiões, mas ainda vamos além, nós entramos com o SEBRAE para garantir a comercialização dessa produção. Então, a situação anterior aqui dos nossos vizinhos, né? Eu estou falando isso também há cerca de 10 anos, quando a gente começou esse programa, era assim, vocês plantam? A gente já plantou. Mas por que não planta mais? Porque não tem quem compre. Bom, nós fomos lá no outro lado, né? Os grandes compradores da cidade, né? O grande supermercado, os hotéis, e, né, pasmem, o grande comprador ainda maior que eles todos, a própria Klabin. Nós fomos lá no nosso refeitório, que tem um concessionário, né, de refeições, que na época era a Sodexo, e nós perguntamos, de onde é que vêm as hortaliças, as frutas que vocês servem aqui para os nossos 12 mil trabalhadores diariamente, café da manhã,
almoço, lanche, jantar. A gente traz de Curitiba, a gente traz de Londrina, de Ponta Grossa, ou seja, traz de centros maiores. E a pergunta era, mas por quê? Porque não tem ninguém que plante aqui na região. Então, esse nosso programa, ele uniu essas duas pontes, esses dois pontos, né, fizemos eles se enxergarem, e agora a gente pode dizer para vocês com todo orgulho que o nosso refeitório, ele consome produtos feitos ali pelos nossos vizinhos agricultores, né? Os nossos resíduos fabris, não só o resíduo do próprio restaurante, mas alguns resíduos da indústria, né, da fabricação do papel, eles voltam para uma central de resíduos que faz outros compostos, né, como corretores de solo, como, né, adubos, e a gente fornece para esses agricultores, e eles então produzem melhor, produzem local, e a gente come esse alimento mais saudável e trazendo desenvolvimento local junto. Então esse é um exemplo que a gente gosta muito de citar, porque ele é a própria circularidade, né? A gente faz toda a cadeia, a volta, né, desses resíduos para a produção, da produção para resíduos e assim por diante. E por fim, né, o que eu já destaquei antes, para encerrar aqui minha fala nesse minuto que resta, um carro-chefe nosso é o programa de apoio à gestão, né? Então nós estamos levando esse programa, né, de apoio à gestão, o planejamento para a gestão pública, dos municípios do Paraná. Nós já fomos agora para os municípios de Santa Catarina, para nossa unidade de Pernambuco, e a ideia é expandi-lo cada vez mais. E esses programas, todos eles têm um fundamento, né, de sustentabilidade para a própria empresa, né? O primeiro ponto é esse, a licença social. Nós entendemos que para sermos quem a gente quer ser, que está lá na nossa visão, na nossa política, a gente está lá escrito, a gente precisa engajar, a gente precisa ser proativo, propositivo, e nós então estamos sendo, né, com esses programas, né, em parceria com as administrações, na educação, na agricultura e no planejamento, e também fazendo aquele dever de casa que acreditamos que sem ele, nada disso aqui funcionaria se a gente também não fizesse a mitigação do impacto, né? Nós precisamos tornar cada vez mais a nossa operação aceitável, né? Medida constantemente, diariamente, aceitável. Muito bem, Wilson. Vocês estão me vendo agora? Sim, sim. Tá bom. Então, pessoal, era isso. Fico bastante à disposição de vocês para qualquer detalhamento que vocês queiram. Não, muito bem. Bom, antes de mais nada, né, agradecer mais uma vez, né, te parabenizar aí pela exposição, e, enfim, fiz aqui um monte de anotação, e como, né, todo mundo aqui né, percebeu, essa perspectiva das políticas públicas no âmbito privado, né, que às vezes, assim, é um ponto em comum da gente estar discutindo e tal, e o tanto que isso faz, né, faz uma diferença aí para esse lugar, certamente. Mas vamos fazer o seguinte, continuando nessa esteira aí, eu abro agora as questões, e assim, para a gente aproveitar, né, o Wilson, aproveitar com um bate-papo aqui, com questões para ele. Então, quem quiser fazer isso diretamente, fique à vontade, quem, né, quiser fazer a questão aqui no chat, viu, fiquem à vontade, tá bom? Acho que já tem uma pergunta aqui no chat, inclusive. A Júlia Silveira está perguntando, curiosa para saber como motivar a questão da poeira e, consequentemente, diminuir as reclamações. Legal, ótima pergunta, Júlia. Bom, a poeira é um tema complexo. Como eu disse, ele é inerente à nossa operação. A gente tem caminhão passando em estrada de terra carregado com madeira. A constituição das nossas áreas rurais, né, vocês conhecem, as casas são super próximas da estrada, não tem recuo, não obedece nenhum distanciamento, né, ideal. Então a gente acaba passando muitas vezes na porta mesmo da casa das pessoas. E como é que a gente endereça isso? Bom,
nós temos uma matriz em que a gente vê onde estão as casas e qual é a quantidade de madeira que a gente vai transportar durante aquele período de tempo passando na frente dessas casas. Então, vou dizer para vocês que a gente tem um sinal verde, um amarelo e um vermelho de acordo com a nossa matriz. O que é o sinal vermelho? Quando é que acende uma luz na nossa matriz aqui? Quando eu tenho muita comunidade e muita madeira para tirar num curto espaço de tempo. Então, eu enxergo isso no mapa, e aí nessas localidades eu faço um pacote completo de engajamento. O que é esse pacote completo? Nós conseguimos enxergar com antecedência, né? Como eu disse, nós somos uma empresa que faz planejamento de longo prazo, né? Uma floresta nossa, para ser cortada, ela demora 7 anos no caso de eucalipto, e no caso do pinus demora 14 anos. Então, a gente está sempre olhando lá na frente. Então, eu consigo, no começo de 2021, enxergar e dizer assim, bom, na comunidade de Franca, eu vou impactar. Aqui vai ser terrível. Eu vou ter um caminhão a cada 5 minutos passando na frente da casa da turma ali de pós-graduação de políticas públicas. O que eu vou fazer? Eu vou antes. Eu vou com a minha equipe até esse local, né? Primeiro para a gente ver a situação de segurança da estrada. É uma equipe multidisciplinar que vai analisar todos os riscos, né? E em relação à poeira, e em relação ao comportamento do motorista, a condição da estrada, a barulho, eu faço, de preferência, uma reunião com essa comunidade, né, se for uma comunidade mais volumosa. Em alguns casos, a gente faz reunião de casa em casa, quando são mais isolados. Mas vou tomar o exemplo de uma reunião comunitária. Então, eu vou nessa reunião e digo, pessoal, somos a Klabin, plantamos árvores e fazemos papel. Vocês provavelmente têm o nosso produto na casa de vocês, né? E eu tenho certeza que vocês aqui da turma têm um produto Klabin na casa de vocês. Porque vocês têm uma caixinha de leite, por exemplo, vocês têm uma caixinha de suco, vocês têm um congelado, e tudo isso é papel de embalagem que a Klabin faz. Então a gente diz, olha, a gente está presente na vida de vocês. E nesse caso, mais propriamente agora, nesse ano, muito mais porque a gente vai precisar passar por aqui com uma colheita, né, de madeira. E ali a gente passa as orientações, olha, vai passar tantos caminhões, nós temos essa orientação para que os caminhões não passem de velocidade de 30 km por hora, na verdade é 26, né, a gente não coloca nem o 30, a gente coloca 26 km por hora. Nós temos um controle sobre esses caminhões, né, eles são controlados por satélite, eu consigo ver, né, se você me denunciar um caminhão que passou, eu vou lá no sistema, eu consigo ver, né, pela velocidade dele em sistema, que ele realmente ultrapassou a velocidade, e eu vou corrigir isso. Então, o meu lema, o nosso mantra é, nós queremos ser os primeiros a saber se alguma coisa que a gente está falando aqui não for cumprida. Então, eu digo isso em relação à velocidade do caminhão, ao respeito, né, às normas de segurança, e, inclusive, eu faço um acordo com aquela comunidade se eu vou operar 24 horas ou não. Porque, vamos lá, eu tenho que tirar 500 mil toneladas de madeira da comunidade X. Isso vai me dar um caminhão a cada 10 minutos, operando 24 horas. Aí eu digo para a comunidade, tudo bem para vocês operar 24 horas? A comunidade pode dizer, tudo bem. Ou ela diz, não está tudo bem, eu quero que vocês parem às 10 da noite, porque eu quero dormir, quero silêncio, e etc. A gente diz, tudo bem, a gente para então às 10 da noite, volta no outro dia às 8 da manhã, só que em vez de 1 mês, eu vou demorar então 2 meses para passar aqui. Tudo bem? Ah, tudo bem. Assinamos um acordo. A gente assina mesmo, né, um acordo com aquela comunidade, e a partir daí eu digo para ela, eu digo assim, olha, vocês são os fiscais. Se o caminhão correr, vocês anotem para mim a placa, ou até me digam a cor do caminhão, se ele é vermelho, se ele é azul, porque eu já sei a empresa que é a nossa prestadora, e eu já vou em cima dela e eu consigo rastrear esse caminhão com alta velocidade. Ou, enfim, ou é barulho, ou é desrespeito a... Já teve casos, né? Daria para ficar aqui a noite toda contando história para vocês, né? Caminhão que para na porta da casa para pegar a internet da pessoa, e aí o cara reclama, a gente tem que ir lá e agir em cima. Então tem causos e causos para contar. Mas o nosso mantra é, nós queremos ser os primeiros a saber. E quando você nos ligar para saber, pelo telefone ou pelo WhatsApp, nós temos o dever de responder para você a tratativa. E isso a gente cumpre regiamente.
né? É aí que está a credibilidade nossa. A gente vai atrás e responde, e em geral as pessoas ficam muito satisfeitas, né, de terem esse retorno. Mas só para não fugir da resposta da questão da poeira, a poeira hoje a gente mitiga de algumas formas. A gente mitiga com caminhão-pipa, né? Eu pego um caminhão-pipa e jogo água na estrada. Né? Sabemos, não é sustentável, não queremos fazer isso, mas atualmente é a maneira mais eficiente da gente eliminar a poeira enquanto a gente está transitando. Mas, por um outro lado, em termos de inovação, o nosso centro de tecnologia da Klabin tem pesquisado cada vez mais compostos para colocar no pavimento, de forma a aglutinar e não gerar poeira. Nós abrimos até para startups, fizemos todo um trabalho, né, chamado Poeira Zero. Nós chamamos startups do Brasil inteiro, assim, nós queremos eliminar a questão da poeira, mas ainda não veio a solução mágica, né? Por enquanto é um misto, é o caminhão. Nas casas isoladas são os aspersores de água, a gente coloca muitas vezes em casos críticos. A melhor saída é desviar, né? A gente faz investimentos para desviar de comunidades, então a gente constrói estradas para não passar nas comunidades, a gente asfalta, né? Tem casos que a gente faz a conta e diz, não, é melhor asfaltar, porque a gente vai passar durante muito tempo, ou é uma rota permanente, então é mais sustentável asfaltar para não gerar essa poeira e não ter que ficar jogando água, né? Jogando água fora, e assim por diante, mas é bem complexo ainda esse problema. Tem bastante gente perguntando e com mão levantada. Alexandre, eu vou deixar para você controlar aí, que senão eu me perco. Não está no chat aqui. Vamos lá, então. Ó, a Karine, você pode até ler junto aqui. Ó, eu repito, se vocês quiserem fazer essa interlocução direta, gente, fique à vontade, tá? Ó, eu gostaria de saber se essas práticas e diretrizes tiveram algum impacto na questão da judicialização de demandas em face da Klabin, se vocês observaram um crescimento no ajuizamento de demandas judiciais, diminuição, ou se essa questão não teve alterações. Karine, obrigado pela pergunta. Não, a gente não chegou nunca a ter judicialização, felizmente. Então, a gente sempre conseguiu resolver as questões quando já endereçadas para nós. Nós vamos atrás, resolvemos. Então, nunca chegou a esse ponto. Então, portanto, as medidas e tal não chegaram a impactar nisso. O que eu posso dizer é que tem surgido sempre questões novas, né? No mês passado surgiu pela primeira vez um impacto numa grande plantação de soja. Nós temos na região aqui grandes plantadores de soja, e ele nos procurou dizendo que os nossos caminhões faziam poeira, e essa poeira chegava até um limite da sua plantação, que ele demarcou, e nos disse que a produtividade dele tinha caído, então, em razão da poeira. Nós temos nossos pesquisadores, né, de silvicultura e técnicos dessa área, nós submetemos a eles essa análise, e nesse momento a gente está justamente analisando isso. É possível que seja nossa causa? Houve essa diminuição de produtividade? Então, esse tema a gente está endereçando como novidade. Se houver, a gente vai pagar uma indenização, vai fazer algum tipo de tratativa com ele, sempre com vistas, é claro, né? A judicialização é um direito, mas a gente não quer chegar a esse ponto, a gente quer resolver sempre de maneira cordial antes, né? Ariane, Wilson, como funciona a derrubada das árvores? De quanto em quanto tempo? Você tinha falado de 6 anos, né? Como funciona o reflorestamento e tal? Legal, ótimo. Só uma curiosidade, eu brinquei com o Mauro certa vez, quanto a essa questão, assim, da não utilização de papel, assim, essa coisa de não, por exemplo, os ofícios, os e-mails, assim, tudo, essa parte da tecnologia entrando nessa. É claro que não é só, você deu exemplo que não é só o papel, né, que a gente escreve, o papel sulfite e tal, mas como que vocês veem essa coisa toda, Legal, ótima pergunta também, me permite falar um pouquinho. Bom, um dos grandes mitos, né, e um desconhecimento a gente sabe disso pelas pesquisas nas comunidades, é achar que a gente corta a árvore nativa, né? Não, a gente usa árvores específicas plantadas para isso, né? São as árvores próprias para fazer papel, que é o eucalipto
e o pinus, no nosso caso, né? Tem empresas no Brasil, como a Suzano, que utilizam somente o eucalipto, até por uma questão regional, elas ficam mais sudeste para cima, e o pinus é uma árvore que precisa do frio, né? Ele gosta do frio, ele vem dos hemisférios, do hemisfério norte. O eucalipto, ele tem a fibra curta. A fibra curta, ela é boa para a maciez do papel e para a impressão do papel. Então, o papel de imprimir, ele tem bastante eucalipto, né? Às vezes, só eucalipto. O pinus, ele já é o contrário, ele tem a fibra da árvore mais longa, ele dá mais resistência ao papel, ao rasgo, ao empilhamento. Nós, como fazemos papel para embalagem, eu citei para vocês, por exemplo, a questão do leite, mas podia citar a questão da caixa de pizza, do congelado lá, do nugget que vai no nosso freezer. Eu preciso das duas coisas, né? Eu preciso da resistência desse papel, porque ele vai ser submetido ao congelamento, ele não pode rasgar, ele tem que proteger o alimento, e eu preciso de uma excelente capacidade de impressão, porque vocês veem hoje cada vez mais, é uma foto de uma pizza, né? Você vê aquele queijo derretido, né? E aquilo ali é uma foto. Então, nós mesclamos as duas fibras no papel de embalagem, nós unimos as duas fibras e aí vem essa propriedade. Essas árvores, elas são plantadas diariamente, né? Nós plantamos todos os dias e colhemos todos os dias, né? De uma maneira sustentável. Você perguntou a questão do papel de impressão e se isso ajuda ou não ajuda. A gente que trabalha no setor, a gente se acostuma a enxergar como a gente enxerga tomate, né? Eu preciso comer tomate todos os dias, eu planto tomate, colho tomate, né? Nós, seres humanos, tenho certeza, né? Vocês têm papel, né? Papel de embalagem, papel higiênico, papel de imprimir, muita gente ainda utiliza, né? Antigamente, muito papel de imprensa, né? Se lia, muita revista, muito jornal, tem o próprio livro. Então, nós, seres humanos, consumimos papel. Então, precisaremos sempre ter papel. Não existe nenhum meio mais sustentável que o papel para substituí-lo hoje, né? Então, eu te diria que, ao mesmo tempo em que o mercado de impressão ele decresce, o mercado de embalagens, né? E a gente está falando aqui de um país como a China, que há bem pouco tempo atrás consumia leite ainda em garrafa, né? E não tinha embalagem longa vida, né? E agora começa a ter a Índia, a própria questão das fraldas, né? Nós produzimos celulose para fraldas, e esse é um mercado que cresce absurdamente no mundo, não porque nasçam muitas crianças, mas porque as pessoas envelheceram. A gente tem cada vez mais as pessoas longevas, e as pessoas idosas começam a utilizar fraldas, e ali também tem celulose. Um outro mercado que cresce muito para o papel é a substituição do plástico. O nosso centro de tecnologia hoje trabalha para utilizar a lignina da árvore. Hoje a gente usa as fibras, né? Eu falei para vocês, fibra curta e fibra longa, mas cada vez mais a gente se dá conta de que a solução sustentável, né, que não causa aquecimento global, que é renovável, que é reciclável e que é biodegradável, está na árvore, vem da árvore. Então a gente está transformando aquela barreira que hoje é feita com plástico em papel, ou na verdade não chega a ser nem papel, é realmente uma barreira, né, feita através da árvore, né, pela árvore. E isso é muito bom para nós. Isso é substituir combustível fóssil, né, isso é diminuir aquecimento global, e a gente tem trabalhado fortemente para deixar de ser uma empresa de papel e celulose para ser uma Bioclabin, né? Eu entendo que o caminho estratégico da empresa é ser uma provedora de soluções sustentáveis para a substituição principalmente do plástico de uso único. Desculpa, Ariane, eu não te respondi como é que é a derrubada. É a coisa mais sensacional do mundo. Se você depois tiver curiosidade, no YouTube, coloca lá colheita de árvore. É uma máquina que ela tem uma garra, ela segura a árvore, né, dessa forma e faz assim, tchum, e joga para o lado. Demora 1 segundo. Os pioneiros aqui da Clabin, aqui onde eu estou no Paraná, no passado eles tem fotos que a gente viu assim de 10, 15 pessoas com uma serra manual para derrubar uma árvore. Agora, por minuto, você consegue colher 30, 50 árvores, né, porque você vai fazendo, né, muito, muito fácil, muito rápido, né, as máquinas estão muito, a tecnologia está muito avançada em relação a isso.
Eu lembrei do desenho do Pica-Pau. A Klabin está mais rápida do que o desenho do Não, Pica-Pau. é fantástico, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado, assim, né, porque... O Wilson, me chamaram a atenção aqui, ó, estava tendo as mãozinhas levantadas e eu peço perdão que eu nem me atentei. Então, eu vou fazer aqui, ó, a Cíntia, a Ariane, e depois o Mauro Zanin, e depois o Alex também, que escreveu aqui, né? Vocês podem fazer. Então, primeiro a Cíntia, se quiser reportar o Wilson, e depois a Ariane, por favor. Boa noite. A minha pergunta, você tinha comentado na sua exposição, que após o encerramento das atividades é feita uma avaliação do impacto, né? Para verificar se atingiu com os objetivos estabelecidos. Eu queria saber mais detalhadamente com relação aos indicadores que vocês utilizam para avaliar esses impactos, avaliar esse resultado. Ótimo, ótima pergunta. Bom, o principal deles, né? A gente começa a operar e faz a operação por uma estrada rural que, em geral, né, é mantida pela prefeitura ou algumas delas pelo Estado. Mas nosso primeiro trato com a comunidade, a gente diz, olha, a partir desse momento que a gente começa a operar com os nossos caminhões, nós somos responsáveis por essa manutenção da estrada. Então, eu entro muitas vezes antes, até para alargar um pouco a estrada, que os nossos caminhões são grandes, né? Eu entro para fazer algum conserto, alguma manutenção, mais colocar cascalho, deixar a estrada mais segura. Durante a minha operação, enquanto eu estiver passando lá com os caminhões, eu tenho o dever de deixar a estrada transitável para todos os tipos de veículo, não só para o meu caminhão, mas para o carro da comunidade, para a Kombi escolar, enfim, para a própria maquinária agrícola que vai se deslocar por ali. E depois eu volto para ver se eu fiz o que eu disse que ia fazer. Quando eu sair, essa estrada tem que estar, no mínimo, igual ao que ela estava antes. De preferência, melhor, porque eu vou ter trabalhado nela. Então, a gente volta, a primeira coisa, para avaliar a situação da estrada. Então, se a estrada está em boas condições, se não tem nenhum trecho que eu deixei de reparar, as pontes, né, as pontes que a gente pode ter passado de estrada rural, são muito sensíveis, a gente avalia. Mas eu também avanço nos indicadores de performance em relação à aceitação. Então, fechei a operação lá, eu vejo quantas reclamações de poeira eu tive, né? A gente conseguiu sanar, todas elas foram encerradas, né, nas questões de segurança, né? Houve algum incidente com algum morador, a gente tem casos de escolas, né, escolas rurais que as crianças vão a pé pela estrada, e eu passando com um caminhão do lado. Então, eu tenho essa preocupação toda de segurança física, da integridade física das pessoas. Então, tudo isso a gente volta lá para medir, e aí a gente faz, como eu te disse, por amostragem, né, uma pesquisa. No final do ano eu volto e aí faço uma pesquisa de opinião mesmo, né, respondendo a diversas questões, e ali eu tenho essa noção de se a gente operou bem ou não. Bem, obrigado, Cíntia. A Ariane, ela fez uma pergunta aqui também, mas você pode ficar à vontade, viu, Ariane, para estar perguntando ao vivo aí. Não, professor, era só aquela pergunta mesmo. Obrigado. Está desligado o microfone. É uma maravilha. O Mauro Ferreira fala de uma questão importante aqui para o Wilson. Essas florestas de eucaliptos, né? Eu lembro que teve um projeto, eu lembro quando eu fazia o mestrado de uma coisa semelhante lá no Vale do Jequitinhonha, e para lá foi uma tragédia, né? Porque suga muito solo e tal, mas é uma outra história. Eles produzem esse deserto verde, ele fala, né? Reduzindo a biodiversidade. Como é que vocês veem essa questão, Wilson? Bem, também é importante, é uma questão que a gente lida há muito tempo. A Klabin é completamente contra o que se chama deserto verde, né? E nós fazemos questão de, junto com a comunidade, mostrar que nas nossas áreas não há deserto verde, não há qualquer relação com a biodiversidade, perda de biodiversidade,
justamente porque a gente faz o manejo correto. O eucalipto consome água? Consome. Floresta nativa consome água. Plantação de soja consome bastante água. Se você fizer qualquer uma dessas atividades em locais que você já tem um déficit, né, de chuva, né, um déficit de abastecimento de água, você vai causar impacto. Isso não tem dúvida. O que a gente faz? A gente tem hoje, bom, para começar, tem um sistema de plantio que a Klabin adota, que vem desde a década de 30, né, que quando a empresa chegou aqui, antes de ter esse conceito, né, de desenvolvimento sustentável, se você olhar no mapa, né, a gente tem praticamente metade das nossas áreas preservadas. Então, tudo que eu tenho de floresta plantada, eu tenho de floresta nativa. Entremeada. A gente respeita, né, até hoje, todas as APPs, todas as áreas, né, delimitadas. A gente tem corredores que atravessam todas as nossas plantações, e esse é um destaque que a Klabin tem no setor e até internacionalmente. Nós temos hoje uma biodiversidade na nossa floresta riquíssima, né? Nós temos diversas pesquisas, né, mestrado, doutorado, mostrando animais em extinção e que estão na nossa floresta. Um deles é o puma. Não é à toa que o nosso projeto aqui chama Puma, né, o projeto de expansão da fábrica, porque nós temos pumas nas nossas florestas aqui. Posso dizer para vocês que eu moro numa área aqui da empresa, né, do lado da floresta, e na semana passada, na sexta-feira, alguém fez uma imagem do puma andando aqui por as ruas onde eu passo aqui. Ou seja, eles estão, né, como topo da cadeia alimentar, estão vivos, estão, né, demonstrando todo esse equilíbrio, né, que vem desde lá né, de toda a cadeia alimentar, né, dos mais baixos na cadeia até o puma, que é o topo, estão todos em equilíbrio. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente ter essa noção de que o nosso plantio em mosaico, mesclando a nativa com a plantada, ele traz biodiversidade. Essa biodiversidade, inclusive, nos ajuda na produtividade da floresta, né? Se eu tenho uma praga na minha floresta plantada, eu tendo a floresta nativa do lado, é muito provável que o predador esteja ali. Então, eu não preciso usar agrotóxicos, defensivos, etc., né? Então, tem isso. Mas eu vou além ainda. A gente tem uma preocupação grande em relação a essa questão da água. A questão da água é o grande assunto, né, a partir de agora, do mundo. Então, nós temos hoje o que a gente chama de hidrossolidariedade nos nossos projetos. Eu analiso as microbacias de cada talhão de floresta que a gente planta. A partir dali, eu consigo ver, né, se aquela microbacia está bem abastecida, né, se ela está em uma situação de déficit ou não, e ali eu posso decidir, se ela está em déficit, né, eu não vou, né, não posso fazer um plantio que comprometa isso. Então, o que a gente faz? De novo, diversidade, é um mosaico. Eu tenho duas espécies, né, eu tenho pinos e eucalipto, e então eu mesclo, e eu tenho florestas plantadas em idades diferentes, que também consomem água de uma maneira diferente. A árvore, né, no começo, ela consome mais a água para crescer. A partir de um determinado momento, ela começa a diminuir o seu consumo específico de água para o mesmo crescimento. Então, a gente analisa cada um desses aspectos e adapta exatamente a espécie, a idade da floresta para aquele talhão, para não haver esse né, desbalanço hídrico. E isso vale também, professor Mauro, para as próprias denúncias, né? A gente recebe muitas vezes a denúncia de uma comunidade aqui de Imbaú, né, aqui do lado, dizendo, olha, minha fonte secou, meu poço secou, a culpa é do eucalipto. Nós vamos lá e fazemos toda uma análise, né, onde é que está instalado a microbacia, qual é o consumo, e a gente tem visto que não tem sido culpa, né, do nosso plantio. A gente tem uma série de outras razões, né, de outros usos da água e do próprio solo, né, mas a gente tem bastante consciência de que o nosso manejo ele é sustentável, sim. Muito bem. Eu queria só lembrar, gente,
que eu vou fazer uma sugestão aqui, sem prejudicar algum último que queiram falar, mas eu vou aqui priorizar o Alex agora, que pode fazer a pergunta, e em seguida eu passo a questão da Edilane e do Ricardo e da Júlia, né, que colocou agora. Então, se alguém, né, para a gente já ir encaminhando já para as considerações finais do Wilson, mas, como eu falei, né, não quero ser nenhum estraga prazeres aqui, não. Se alguma coisa, a gente continua mais um pouquinho, mas para a gente já pensar nisso, né? O cheiro da janta está vindo. O Alex, por favor. Vamos lá. Wilson, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os amigos também. Eu queria, com base numa afirmação que você fez, eu queria te perguntar através do como. Só que eu queria te perguntar também, pedir licença para compartilhar duas informações, já que nós estamos no mestrado de políticas públicas. A primeira é que a revista Isto É, em julho de 2020, publicou um artigo chamado Brasil Queimado no Mundo, né? Onde a revista fez uma crítica bem pesada com o atual governo, o atual presidente da República, entregou um troféu chamado de Motosserra de Ouro ao ministro do Meio Ambiente, que é uma expressão usada, né, pelo Greenpeace aí como pior gestão. E na carta aberta, a Klabin, ela assinou essa carta aberta como apoio e como uma movimentação de políticas públicas, né, no sentido da iniciativa privada, e outras pessoas falando, olha, se a gente não fizer esse alinhamento político, fica muito difícil. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você usou a palavra interferência, né, que eu achei muito bacana, até eu trabalho no Sistema S, então, particularmente, eu acompanho o trabalho de vocês, a gente está sempre admirando o trabalho de vocês, mas a minha pergunta seria, como fazer essa interferência? Uma iniciativa privada que declara de forma legítima, aberta, esse repúdio, e na prática, como que fica essa interferência para você chegar para um poder político e dizer assim, ó, nós não apoiamos a barbaridade que vocês fazem e vocês têm que aprender com a gente? Não tem uma pergunta mais fácil, não, Alex? Não, muito boa. Bom, é uma questão, evidentemente, delicada, né? A gente tem a associação, né, das empresas de papel e celulose, hoje é o IBA, né, Indústria Brasileira de Árvores, que ela faz a interlocução e os posicionamentos do setor em relação a essas questões maiores, né, macro, né, de políticas governamentais, etc. Então, ela leva isso. Nós não temos na Klabin uma área exclusiva, né, de relações governamentais em nível federal, por exemplo, para levar isso. A gente sempre leva como setor. O que eu posso te dizer é que a Klabin chamou para si agora uma luta que a gente anunciou, inclusive, na semana passada. A Klabin é a única empresa, né, o único CEO de empresa brasileira que está nos preparativos para a COP26, na Escócia, é o da Klabin. E a gente lançou a campanha em inglês é Race to Zero, né, a corrida para o zero, em relação às emissões. Né, a gente conseguir realmente cumprir a diminuição das emissões para termos um mundo sustentável em 2030. E o engajamento do nosso CEO, né, do Cristiano Teixeira, foi no sentido de trazer mais empresas para isso. Né, então, como eu disse no começo, para não ficar só no eu apoio, né? Eu apoio, mas na hora de você, então, medir quanto você emite, né, nós fomos atrás, né, das metas comprovadas pela ciência, né, os Science-Based Targets, para ver quanto que a gente emite. Né, e a Klabin hoje ela é superavitária em emissões, graças às florestas plantadas e nativas que a gente tem. Então, toda a nossa emissão, né, que a gente teria pela performance industrial, nós anulamos e temos superávit em relação a créditos, né, de carbono futuramente, no mercado que ainda está em desenvolvimento. Né? Mas a gente quer que todo mundo tenha essa preocupação. A gente quer que as empresas todas prestem contas de quanto elas emitem para produzir o que elas produzem. E qual é a meta que cada uma tem de redução.
Então, essa luta a gente está encampando no Brasil, né? E a gente entende que ela é muito legítima. O que eu posso te dizer é que, assim, todo o sacrifício, o investimento, né, de anos, de décadas do setor, nos últimos anos a gente tem visto isso decair fortemente, porque a imagem do Brasil no exterior é péssima, né? A gente, se tinha alguns clientes, né, a gente exporta para mais de 50 países, e sempre tem algum cliente que, vindo, né, em alguma conferência, e a Amazônia, né? Como é que é a questão da Amazônia? E até para saber se a gente operava na Amazônia, a gente dizia, não, peraí, Paraná, né, tá aqui embaixo, a Amazônia está lá em cima. Mas isso piorou muito, né? Piorou muito a nossa visão como país. E o nosso setor, que é tão sustentável, né, que não desmata uma árvore para produzir, e que está produzindo alternativas, como eu falei, para os fósseis, e ajudando no desaquecimento, né, global, ele agora volta a ter uma pecha, né, indesejável de desmatamento, floresta queimando, e aquelas coisas todas. Então, é um lamento só que a gente pode dizer que tem acontecido em relação a isso. Bom, muito bem. Mais 3 questões, Wilson. A Edilane tem uma pergunta abaixo aqui, que ela fala da recuperação do solo e tudo mais. Creio que você já encaminhou um pouco dessa discussão anterior, mas depois você pode retomar. Ela pergunta o seguinte, como foi o contato com as prefeituras, né, na apresentação do projeto, e para você falar como que essas prefeituras apresentaram falta de corpo técnico, eficiente e conhecimento dessas questões ambientais, né? O que vocês contribuíram nessa questão aí da sustentabilidade? E assim, eu sei que não vai sobrar tempo para mim, eu queria também, assim, só para você comentar, que me deixou muito entusiasmado aqui com essa relação com a comunidade, né? Com a questão da agricultura familiar, com esse zelo lá com a questão indígena. Então, assim, comentar só mais um pouquinho sobre isso aí. Tá ótimo. Edilane, obrigado também pela pergunta. Eu posso começar te contando o caos, né? A Klabin está aqui desde 34 com as florestas, 45 nasceu a primeira fábrica, e a gente agora em 2012 para 2013 foi fazer um licenciamento, né? Pela primeira vez, né? Não tinha lei ambiental antes, lá na década de 40, de 30, etc. E a gente foi justamente fazer um licenciamento para uma fábrica gigantesca no município de pior IDH do sul do Brasil, que é a Ortigueira, com uma fábrica na área rural, e o município tinha 2 terras indígenas. Ou seja, imagine a complexidade desse licenciamento. O que a gente foi atrás? Bom, a gente foi atrás de tudo, né? Mapear stakeholder, fazer medição de impacto, né? E toda a questão inerente ao licenciamento. Mas uma delas foi conhecer, bom, e essa prefeitura de Ortigueira, né? Quem é e tal. Quando a gente foi localizar a fábrica na área rural, escolhemos o terreno, nós fomos em busca do plano diretor da cidade. E aí você pode imaginar como é que era o plano diretor do município com esse perfil. Era um plano diretor copiado de uma outra cidade, né? Que inclusive, né, como anedota, eu lendo esse plano diretor, determinada página ele citava o nome da outra cidade. Porque aqui no município de Franca, eu falei, mas peraí, não é Franca, é Ortigueira. Eles não se deram nem o trabalho de trocar o nome da cidade. E aí a gente se deu conta, olha, não tem plano diretor atualizado, zoneamento nem se fala, né? E a gente está querendo construir uma fábrica aqui, e a gente não quer que tenha casa aqui do lado da fábrica futuramente, porque, né, é uma zona de industrial, né, também agrícola, né, uma zona mista. E aí, então, foi o primeiro estalo. Puxa vida, vamos falar com a prefeitura sobre plano diretor. A prefeitura não tinha noção do que era, para que servia um plano diretor. Então, assim, não é que a prefeitura, ela afirma, né, ela reconhece a sua deficiência. A gente começou a perceber essa deficiência no corpo técnico por ali. E a partir disso, diversas outras questões, a gente via que não tinha formação, né? O prefeito ganha, aí na educação assume um conhecido, um empresário que nunca teve nenhuma experiência, assume a saúde,
e assim por diante. Então, nessas questões muito cotidianas, ficou claro para a gente isso. Foi quando a gente entrou com a história de, bom, vamos primeiro ajudar, então, a prefeitura a fazer um plano diretor, né, de acordo lá com o que manda o Estatuto da Cidade, todo o ritual, e a partir dali, aquilo foi o embrião, né, do que depois virou um trabalho de diretrizes do desenvolvimento da região, desse conjunto de municípios que a gente tem aqui, que a gente enxerga como um território, Klabin, onde a Klabin está presente. E aí partiu agora para esse modelo que eu falei para 2021, que é o mais avançado, né? Não só fazer o apoio à gestão pública, capacitando os gestores para o planejamento, mas também indo em direção à participação da comunidade por meio das suas representações legais e etc. Respondi, Edilane? Sim, sim. Agora o Ricardo, o nosso amigo Ricardo Ritosa, ele faz uma pergunta aqui bem específica acerca dos terceirizados, né, dos motoristas, que ele percebeu no gráfico lá que no terceiro ano lá teve um aumento, né, exponencial aí de 400% dos problemas, e aí ele pediu para você comentar o que aconteceu. Não sei se foi bem claro aí. Tá, a gente tem aqui no ano de 18 aliás, 19 e 20, a gente saiu de um patamar de 26, 30 reclamações de desvio comportamental e bateu em 78 e em 56 no ano seguinte. Aqui é muito a questão do fornecedor. A gente mudou de empresa, né, que fazia esses transportes, e veio uma empresa bastante grande, mas que aparentemente tinha uma conscientização, os motoristas, e a gente começou a observar que não. Então, nós, a partir daí, fizemos uma grande capacitação com eles, né, também para essas questões de comunidade. Né, se para nós, como empresa, é muito novo, vocês imaginem para uma empresa de transportes, né, ter toda essa preocupação social com a aceitação da comunidade, o que pode, o que não pode. Né? Vou dar 2 exemplos para vocês. A gente não pode permitir que os caminhões andem em comboio, né, um atrás do outro, colados, né, em qualquer estrada, porque senão a gente não consegue ultrapassar. E na estrada rural isso potencializa a poeira e aí gera falta de visibilidade e um risco. Então isso a gente bate constantemente, né, para os caminhões não andarem em comboio. Quando eles passam à noite, vocês já devem ter visto isso, não só com motorista de caminhão, mas motorista de ônibus. O cara é da mesma empresa, se cruzam, dá uma buzinadinha. Ô, fulano, pá, 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 né? Imagina, tá na frente de uma área, né, residencial, rural. À noite, uma buzina ressoa por quilômetros, né? Então, esses são o que a gente chama de desvio comportamental, que o Ricardo bem notou ali, que houve esse aumento. Mas aqui, Ricardo, é isso, é orientação. A gente, por isso que a gente diz que a gente quer ser o primeiro a saber. A comunidade reclama, a gente vai em cima da empresa e reclama. Né? E aí eles fazem as suas devidas medidas. Né? Se tem reincidência, notifica, adverte. Em alguns casos, tem situações que a gente leva até mesmo a própria demissão do motorista, porque o desvio é grave. Eu acho que segue na esteira dessa questão dos motoristas aí. A Júlia Malaguti, ela pergunta sobre essa coisa do índice aí de atropelamento dos animais silvestres. Como é que você vê isso? Sim, acontece. A gente tem um trabalho. Nós temos um parque ecológico aqui da Klabin, que ele é um centro de recuperação de animais silvestres. Né, porque eu falei para vocês, a gente tem uma fauna muito rica aqui. Então, tem tamanduá, tem anta, tem coati, enfim, diversos tipos de animais, lobo-guará. E então ocorrem casos sim de atropelamento. A gente tem cada vez mais monitorado isso para também levar os motoristas essa atenção, sinalizando estradas, colocando aquelas placas, né, de sinalização de cruzamento, né, de trânsito de animais. Em obras novas, como foi o caso de uma estrada que a gente fez recentemente, asfaltada, nós fizemos aquelas passagens subterrâneas para os animais, né, as passagens de fauna, justamente para tentar diminuir isso. Mas enfim, é algo que porventura acontece sim.
Bom, eu queria passar a pergunta para o Mauro Zanin, que estava com a mãozinha levantada, e eu fiquei lá, né, comi bola, dei uma barrigada danada, então, por favor, faça aí Eu estava assim, mas eu dei uma saidinha, professor. Primeiro, agradecer ao professor Mauro pelo convite, para a gente assistir o Wilson Paiva apresentar o seu exercício, né, do que ele faz na Klabin, que a gente, de alguma forma, já acompanha. Mas eu tenho uma pergunta, e é pergunta de verdade, viu, Wilson? Em relação a gente sabe que a sua área, a sua gerência, a sua diretoria na Klabin, ela teve um reconhecimento e investimentos do projeto Puma para cá, né? A Klabin, até então, uma empresa mais tradicional, presença forte da família, quem lida, né, com as atividades florestais e industriais são engenheiros de formação, pessoas mais focadas no resultado, na operação. E de lá para cá é uma área que cresce na Klabin, criou-se a gerência, a diretoria industrial incorporou a área de sustentabilidade e outras áreas mais, né, podemos dizer aí, mais de vanguarda. Na sua relação com as outras áreas da Klabin, por mais que dentro da hierarquia já conquistaram esse papel, né, uma gerência, uma diretoria, quando tem a escuta da sociedade e precisa trazer essa escuta para a operação, para a área florestal, para as estradas, ainda há a necessidade do uso de força, de alguma forma, ou é um processo de educação cultural, ou é desgastante ainda? Uma pergunta. Ótima pergunta, Mauro, obrigado. É um aprendizado e isso tem melhorado muito nos últimos anos, né? Como você disse, a Klabin é uma empresa historicamente ligada às questões ambientais, né? Um dos nossos conselheiros, né, fundadores, filhos, né, dos fundadores, o Israel Klabin, né? Ele foi prefeito do Rio de Janeiro, ele é um senhor muito ativo até hoje, né, em relação ao desenvolvimento sustentável, a própria participação lá na Eco 92, decisiva, né? Nós temos mais recentemente o próprio Roberto Klabin, na SOS Mata Atlântica, todo o projeto lá no Pantanal, né, o projeto On Safari, o Refúgio Caimã. Então, a família Klabin sempre muito ligada às questões ambientais. Então, quando o mundo começou da década de 70, 80 para cá, a valorizar mais as questões ambientais, a Klabin aderiu muito facilmente a isso. Ela já fazia, ela já tinha essa preocupação, né, o mosaico, como eu falei. As questões sociais são mais recentes, né? As questões sociais, elas despertaram aqui mais para o final da década de 90 para cá, né, anos 2000. E aí eu acho, né, uma opinião minha, eu acho que esse licenciamento que a gente teve que fazer foi o grande determinante. A gente ali conseguiu adiantar muito do que hoje, né, tá todo mundo falando do ESG, né, que é a nova maneira de falar no econômico, no social e no ambiental, né, no antigo, agora virou tudo ESG. Se a gente não tivesse tido essa experiência do licenciamento dessa fábrica, como foi, com os desafios que ela teve, a gente talvez entrasse um pouco mais atrasado nessa agenda hoje, e não liderando essa agenda. Então, no momento que a gente teve que fazer o licenciamento, e aí eu esqueci de falar aquela hora, né, eu coloquei as dificuldades todas, né, indígenas, área rural, IDH baixo, veio mais uma grande ainda, né, financiamento de bancos internacionais. Né, a gente teve o Banco Mundial e o BID como financiadores, né, e internamente o BNDES. Mas, ficando no Banco Mundial e no BID, os indicadores de performance social que esses bancos nos impuseram eram uma régua altíssima, altíssima. A gente teve que fazer estudos mesmo, né,
parar para estudar, para entender o que eles estavam pedindo, porque a gente não tinha feito um licenciamento nesse porte, né? A Klabin estava aprendendo com aquilo. Então, a partir daí, eu acho que esse aprendizado, o que foi feito para o projeto, que seria normal, fez para o projeto, licenciou, tchau. Agora, vida normal, né? A vida que segue. A Klabin teve a inteligência de, em 2016, quando essa fábrica começou a operar, essa fábrica grande, né? Demorou 3 anos para ser construída, ela começou a operar e tudo que a gente tinha feito para o licenciamento ficou incorporado à operação das fábricas, né? Da fábrica nova, da antiga e a operação florestal. E aí a gente seguiu com a régua lá em cima e hoje a gente pode dizer que a gente está bastante avançado, né? Não vou aqui dizer que é tudo flor, né? Nossos caminhos estão traçados, está todo mundo aceitando. Tem ainda bastante perrengue, né? Tem bastante discussão e uma particularidade da nossa área social, né? Eu sempre conto a história lá com o teu conhecido Tatu, né? O secretário de governo de Ortigueira, das prefeituras, que um dia, na presença do meu diretor, né, do meu chefe de sustentabilidade, reclama de mim, né? Diz na frente dele, olha, o Wilson não dá para a gente tratar com ele mais não, você tem que trocar esse cara. Ele não nos dá nada do que a gente pede. E aí o meu chefe respondeu para ele, puxa vida, e eu reclamo do Wilson o tempo inteiro que ele dá muito para vocês, né? E aí eu levantei a mão e disse, olha, vocês agora acabaram de me dar o melhor atestado da minha atuação profissional aqui, né? Eu quero justamente que vocês sigam pensando exatamente isso, porque tem a gente faz essa interface, né? Eu trago o calor da sociedade para dentro da empresa e digo, cara, isso aqui está pegando. E aí a empresa vai ter as suas justificativas e eu vou ter que voltar muitas vezes lá dizendo sim ou dizendo não. Então essa negociação, né, ela precisa ser feita, essa interlocução. E uma interlocução como essa não é produto de prateleira, né? A gente não eu digo isso até para os meus colegas ambientais. O cara chega aqui e diz para você que você tem que ter um limite de fósforo de X% aqui na tonelada, você atinge e pronto, depois você só repete e faz. Pessoa não. Pessoa tem o Mauro, tem a Regina, tem a Cíntia, tem a Ariane e assim por diante. Cada um de vocês tem uma cabeça e a relação tem que ser única com aquela pessoa, né? Então, tem essa dificuldade inerente, Mauro. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Mauro, obrigado. Bom, eu vou então engatar 2 questões agora, 2 questões e um relato aqui da Heloísa, né? Vamos ver se eu consigo ler tudo. E depois terminar com a questão que a Débora faz, né? Até eu convido a Débora, se quiser se posicionar e ler para o Wilson, falar com ele. Mas aqui, ó, a Cíntia, ela faz uma questão que você já, né, já falou em algum momento, mas pode aprofundar se, né, nessa oportunidade, que ela fala em relação ao programa de apoio e gestão, qual a maior dificuldade, né, que você acabou de falar, encontrada nas tratativas aí com gestores municipais, né? E a Heloísa, ela começa a falar assim, ó, não é uma pergunta, mas um comentário, né? No começo você comentou sobre o fato de a Klabin buscar se enquadrar nas diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU. As ODS demandam um esforço conjunto que ultrapassa a atuação do setor público. Inclusive, o setor privado tem grande peso nesse processo, já que é o setor que representa o poder econômico, apesar de todas as críticas em torno dessa questão da modernização ecológica. E continua aqui, ó, ao longo de sua apresentação ficou claro diversos pilares da ODS sendo contemplados, desde o cuidado com a água, agricultura sustentável, educação, trabalho, etc., para assegurar a preocupação socioambiental da Klabin. Obrigada por compartilhar, muito bacana, é isso. Maravilha. E depois eu volto com a Débora, né, a gente já faz com os encaminhamentos finais. Obrigado.
Wilson? Será que ele travou? Eu acho que travou. Travou. Travou, né? A princípio eu pensei que ele estava procurando alguma coisa no... Vou mandar uma mensagem para ele. Um momento, gente. Ele caiu, né? Professor, eu tinha feito a pergunta antes dele comentar a pergunta da Edilane, eu estou satisfeita, assim. Ah, não. Quando ele falou dos gestores públicos, já contemplou a minha dúvida. Legal, legal. E agora? Ah, voltou. Aí. Tá sem som, Wilson. Legal, obrigado. Voltou com o microfone fechado. Bom, tinha a pergunta da dificuldade da gestão pública, né? O que tinha sido a maior dificuldade? Eu não diria a maior dificuldade, mas o maior cuidado que a gente tem é não parecer para as prefeituras que tem um interesse escuso por trás dessa proposta do planejamento, né? De que a prefeitura acha, a Klabin está chegando aqui porque ela tem algum interesse em administrar o município, né? Essa empresa monopolista grande que quer. Então a gente faz sempre toda uma abordagem, né? Que foi feita hoje, por exemplo, eu citei para vocês no caso do município de Goiânia, em Pernambuco, em que nós dissemos para o prefeito exatamente isso, prefeito, a gente nem participa como Klabin das reuniões. A gente fornece a vocês uma consultoria especializada e vocês tocam a reunião. É de acordo com o seu programa de governo, para fazer o seu PPA. Né? Então, não tem nada que a Klabin queira, né, fazer para influenciar o município. E eles têm entendido bem. A gente não teve, felizmente, nenhuma recusa de programa. Geralmente, eles vêm com ótimos olhos. E mais ainda, a gente tem obtido das prefeituras sempre um retorno muito positivo, né, da questão do planejamento. Né, como é importante planejar, né, como agora eu consigo, então, saber o que o secretário está fazendo, consigo controlar aquele projeto, se está atrasado, se não está. Ou seja, coisas básicas, né, que a gente, no mundo privado, a gente faz, no mundo acadêmico a gente faz também, né, vocês devem ter também o seu planejamento de estudo, planejamento de tudo, mas, infelizmente, na gestão pública, isso não é um predicado comum. Então, acho que seria um pouco por aí, assim, a nossa relação, mas não teve nunca uma dificuldade maior, não. E a Heloísa também, só queria agradecer, Heloísa, é bem isso, a gente se preocupou em ter os ODS, né, a gente não ficar só no discurso macro, né, porque é justamente o que dizem os ODS, né, não é algo que compete só ao presidente do país, ao parlamento, é uma coisa que compete ao Wilson aqui, no meu dia a dia eu consigo agir em prol dos ODS ou não. Né? Eu levo as minhas sacolas retornáveis para o supermercado, eu não uso mais sacola plástica. Isso ajuda. Né? E a empresa tem, então, teve essa preocupação de olhar para as suas atividades e entender como ela poderia contribuir e de que forma contribuir para atingir esses ODS. Bom, Wilson, eu faço questão agora, o professor Aguinaldo, né, falar com você nesse momento, porque ele vai ter que sair daqui a pouco, mas eu queria que ele desse a sua palavrinha. Que isso, Alexandre, mas nem precisava. Professor Wilson, muito obrigado. Eu vou precisar sair agora, que eu preciso tomar um medicamento, e já passou 15 minutos aqui, mas gostaria de agradecer muito em nome da coordenação do nosso programa de pós-graduação e dizer que aprendi muitíssimo e gostaria de dizer também que fiquei muito feliz com a participação intensa, né, e muito profícua aqui dos nossos alunos também, né, que fizeram muitas e pertinentes perguntas. Muito obrigado, sou muito grato.
Obrigado, professor. Mais uma vez, de coração, eu que agradeço a oportunidade e fico igualmente feliz de ter uma turma que gosta de perguntar. Eu, como jornalista, adoro perguntar e fico muito feliz quando me perguntam também, que sinal que se interessaram pelo tema. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Igor. Obrigado. Bom, então agora seguimos com a questão derradeira da Débora. Eu vou ler aqui e aí, se você quiser se colocar também, fica à vontade, viu, Débora? Ó, estou realizando um estágio de treinamento especializado em responsabilidade social em uma cooperativa de crédito aqui em Sacramento, município de pouco mais de 26 mil habitantes. Poucas organizações sabem o que é responsabilidade social por aqui. Dá uma risadinha, né? Basicamente, estou fazendo o trabalho de implementação dessa área de atuação aqui na organização. E ela continua, atualmente eu estou elaborando a política de responsabilidade socioambiental da cooperativa. Para isso, realizei uma pesquisa de opinião com as partes interessadas para levantar demandas da comunidade. Aí ela pergunta, há algo mais que pode auxiliar nesse processo de elaboração dessa política? Ferramentas, instrumentos e ações que podem ser desenvolvidas na construção? Sim, bastante coisa, Débora. Eu, inclusive, coloquei meus contatos aqui no chat, né, tanto telefone quanto e-mail, vocês podem ficar à vontade para me procurar, inclusive para esse trabalho que você está fazendo, se você quiser trocar, né, figurinhas, aí estou completamente à disposição, isso vale para todos. Sim, acho que o que a gente sempre diz, e é pura verdade, é todas as empresas, não importa o porte, né, ou associação, ou sindicato, todo mundo tem o seu dever de casa aqui na questão de comunicação com as partes interessadas, na responsabilidade social, né, no atingimento dos ODS. Né, nós temos um programa hoje aqui de fomento ao empreendedorismo junto com o Sebrae para micro e pequeno empresário. E a gente fez questão de colocar dentro dos módulos, né, das capacitações a questão dos ODS, por exemplo. Dizendo, olha, não, mas eu tenho uma papelaria pequena aqui em Telêmaco Borba, eu não tenho muito o que fazer. Puxa, tem muito o que fazer. Vamos começar, vamos pensar junto aqui. A questão dos teus resíduos, você recicla? Opa, já tem alguma coisa aí. A questão da mulher, né? A questão né, da diversidade, né, na contratação. E assim por diante, a gente vai indo, se a gente passar aqui de um em um os ODS, né, a gente vai ver que tem muita responsabilidade social para ser exercida, né, e há espaço e a proporcionalidade para todos os tamanhos de negócio. Então, fico à tua disposição se você depois quiser ser mais específico em algumas ações e programas para te ajudar. Muito bem, Wilson, muito obrigado, viu? E eu passo a palavra para o professor Mauro, fazer as considerações, né, e os agradecimentos finais. Tá, bom, mais uma vez, Wilson, agradecer a sua disponibilidade aí numa quinta-feira à noite, se bem que hoje não tem jogo do Internacional, tem? Eu ia dizer isso, a sorte é que não tinha jogo do Inter, senão é o único motivo que eu falto aos compromissos. Então, agradecer muito a sua disponibilidade em estar aqui numa quinta-feira à noite. E eu achei que foi muito, muito bom, foi muito produtivo. Acho que as pessoas se engajaram na discussão e isso é importante. E você trouxe uma visão de uma grande empresa, né? De uma visão diferente do que a gente está acostumado a ver em relação à iniciativa privada e a sua ligação com o poder público, né? É bastante diferente, eu acho, essa experiência que você está trazendo. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, gostei muito, também aprendi bastante e fico à disposição numa próxima oportunidade, se vocês quiserem detalhar algum desses aspectos, né, fico também à disposição para futuros convites, desde que não tenha jogo do Internacional. Muito bom. Olha... Para encerrar, né, Wilson, lembrar novamente que está disponível no Spotify, Opa. Wilson Paiva, né? E Wilson, ele é autor, né? Oh. Ele compõe nas horas vagas. e toca.
Compõe e toca. As Tá poucas vendo? horas vagas, a música me ajuda a... A música ajuda a todos, né? Nossa. E é isso, gente. Ó, obrigado a todos, a todas, ao Wilson novamente, né? Os professores que estiveram aqui. E lembrar que esse é o nosso primeiro seminário e outras atividades virão, né? Outros temas também vão estar aqui nessa plataforma, né? Espero que continuem bem, né? E firmes aí, lutando nessa empreitada, né? E falar que a gente tem que, né, viver uma vida não fascista, e temas como esse de hoje nos ajudam a ter um pouquinho de estímulo a mais e esperança que as coisas podem melhorar. Né? Mas é isso. Eu agradeço mesmo e um abraço a todos. Um abraço, Wilson. Valeu mesmo. Tá? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, obrigado mesmo. Tchau.